Vale a pena estudar inglês pelo Preply? É uma boa plataforma? Hoje eu vou falar sobre os pontos positivos, negativos e a minha experiência de quase um ano usando o Preply. Hello everyone, my name is Moisés and welcome to my channel where learning English gets easier every day. Please leave a like, a comment and subscribe to my channel. Para quem não conhece, o Preply é uma plataforma onde você estuda inglês ou outro idioma com professores nativos de vários lugares do mundo. Você escolhe o professor, marca a sua aula e começa o seu processo de aprendizado. Então, pessoal, sendo bem objetivo, vamos falar já sobre os pontos positivos da minha experiência de quase um ano usando o Preply. O primeiro ponto positivo é que você tem professores disponíveis de vários lugares do mundo, várias nacionalidades. Então você consegue se adaptar de acordo com o sotaque que mais te agrada, que mais você se adapta. Tem professor dos Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Portugal, Inglaterra, do Brasil, tem professores de vários lugares. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. O segundo ponto positivo é que a plataforma ela é muito flexível. Você consegue agendar aulas de acordo com o seu horário, porque você agenda direto com o professor. Então, se você está disponível na madrugada, você vai encontrar professores específicos na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, o horário que você estiver disponível. Você encontra professores para o horário que você precisar. Uma coisa que eu achei muito legal comigo é que as aulas são personalizadas. O Preply, ele dá o material para o professor, sim, porém o professor também tem a opção de preparar um material para você. Por exemplo, eu comecei no Preply com o nível A1 e fui desenvolvendo com a professora que eu estudava, com o conteúdo que ela trazia um livro própria dela, dos conteúdos que ela tinha, e chegando aí B1, B2. Então é uma coisa que eu achei muito legal, porque como você assina com um professor, ele vai te guiar aí no seu percurso. Uma coisa que eu achei muito legal é que quando você está procurando o professor, você já consegue ver uma apresentação. Um vídeo aí de 1 minuto em que você consegue já identificar se você vai gostar desse professor ou não, né? Julgando o livro pela capa, né? Mas isso é importante, pessoal, porque você consegue perceber o sotaque do professor, a dicção do professor, você consegue perceber a qualidade de áudio, vídeo do professor, o ambiente em que ele vai te dar aula, e isso impacta diretamente no seu desenvolvimento. Então é uma coisa que eu achei fantástica e funcionou comigo. A professora que eu escolhi foi certeiro. O vídeo dela de apresentação foi exatamente, totalmente condizente com a experiência que eu tive com ela. Uma outra coisa que eu achei muito legal, galera, são os filtros. Eles são muito úteis. Sabe os filtros que você ignora quando você está fazendo uma pesquisa? Os filtros lá são muito bons, galera. Por quê? Quando você está procurando o professor, você consegue filtrar. O professor fala a minha língua? Sim ou não? Tem gente que gosta que o professor fala a sua língua, português. Eu já não acho legal. Eu priorizei um professor que não falasse português para eu aprender ali na marra. Mas você consegue filtrar se ele fala a sua língua. Você consegue filtrar a disponibilidade dele, né? Os dias, os horários que ele tem disponível, o período do dia. O objetivo da sua aula, se você quer o inglês para coisas mais do cotidiano, né, conversas mais casuais, se você quer aprender mais inglês para negócios, regras gramaticais, você consegue filtrar tudo isso. E você também consegue filtrar o país que você quer o professor. Você tem a opção de deixar em aberto, ou você consegue filtrar. Eu quero um professor exatamente dos Estados Unidos. Eu quero um professor exatamente da Inglaterra. E olha só que interessante, você consegue filtrar os preços do professor. O Preply tem professor a partir de R$15, e vai até, né, o professor faz o valor dele, R$15 a hora. Você consegue filtrar isso. Então, se você tem um professor lá de R$15 a hora, um professor de 20, um professor de 50, um professor de 300, um professor de R$500 a hora, você consegue fazer um filtro do quanto você consegue pagar. É claro que um professor mais em conta, assim, de 15, 17, R$20, talvez ele não tenha a qualidade de áudio e vídeo de um professor que cobra um pouco mais. Mas isso não quer dizer nada, tá, galera? Tem professor que é acessível, o valor aí bem acessível, R$20, R$25 a hora, e tem qualidade sim. Da mesma forma que, né, não quer dizer que uma pessoa cobra muito, quer dizer que ela é excelente no que ela faz. Mas
Isso é uma ferramenta muito útil, porque nós sabemos que aprender inglês no Brasil é muito difícil, é muito complicado e pesa no bolso do brasileiro. E aqui eu acho uma das coisas que eu mais gosto no Preply, fora a questão financeira, né? Mas também envolve questão financeira, como já estamos falando disso. Uma coisa que eu acho muito legal no Preply é que se você se arrepende de ter assinado com um professor, se você não gostou, você não perde dinheiro, você não fica preso nesse professor. Você tem o saldo lá, e se você quiser trocar, você simplesmente cancela a sua assinatura com esse professor e transfere para um outro que você gostou, que você viu um vídeo, você consegue fazer uma aula experimental, você consegue transferir esse saldo. Suponhamos que você está aprendendo com o professor X e você não gostou já na primeira aula ou na segunda aula. Você cancela a assinatura com ele e vai e transfere o seu saldo restante para fazer uma aula experimental com outro professor ou simplesmente transfere todas as suas aulas para outro professor. Você também tem a opção de transferir seu saldo para vários professores, fazendo aulas experimentais com outros professores até que você encontre aquilo que você realmente tem interesse. Uma coisa que eu gostei também do Preply foi o suporte. O suporte é muito bom. Eles não falam português, mas eles usam Google Tradutor. Talvez tenha algum delay, mas às vezes que eu precisei sempre foram bem efetivos, sempre resolveram de cara as minhas situações. Mas eu posso dizer que eu não tive problemas, foram apenas dúvidas, alguns desvios que eu precisava solucionar. Agora falando sobre como funciona o pagamento com o Preply. O Preply trabalha com assinaturas mensais. Você escolhe um professor e você assina com esse professor. E a maneira que o Preply faz a cobrança é via cartão de crédito de maneira recorrente. O que é a recorrência? É uma assinatura mesmo. Enquanto você não cancela, continua cobrando. Então suponhamos que você tem uma assinatura de R$200 lá. Se você não cancelar no mês seguinte, ele vai cobrar os R$200 de você. E assim até que você faça o cancelamento. É uma renovação automática. E quantas aulas você consegue fazer por mês? A partir de 3 aulas. 3, 4, 5, 6, 8 aulas por mês você consegue fazer. E aí você distribui por semana. Você consegue fazer aulas de 25 minutos ou aula de 50 minutos. Você decide quanto a isso. E Moisés, eu preciso assinar de cara com o professor? Não. Você consegue fazer uma aula experimental com ele de 25 minutos sem fazer uma assinatura. Você escolhe o professor, paga o valor da aula experimental, que é metade do preço normalmente, e você decide se você vai continuar com esse professor ou não. Você pode fazer isso para muitos outros professores. E uma coisa legal, os professores têm avaliação, e isso é muito útil. Você consegue saber quais foram as experiências dos alunos com aquele professor que você está buscando. As notas vão de 1 a 5, sendo 1 totalmente inferior e 5 nota máxima para o professor. Agora falando dos pontos negativos, galera. Nessa experiência de quase um ano, como eu fiquei praticamente com a mesma professora, eu não tenho o que reclamar, mas eu encontrei algumas reclamações de outros alunos que disseram que algumas vezes o professor deles simplesmente cancelavam a aula, e isso é muito ruim. Mas com o suporte você pode reaver essa aula que supostamente foi perdida. E isso você consegue perceber nas avaliações do professor, viu? Então não vai ficar assinando o professor com uma avaliação baixa. Uma coisa que eu percebi é que alguns preços podem variar muito. Tem professor que vai cobrar valores mais baixos, como eu falei, mas alguns professores que vão ganhando mais e mais e mais alunos, o preço deles vai ficando cada vez mais caro. Mas isso impacta em você depois que você assina? Comigo não impactou. A professora, quando eu comecei, a aula dela era R$40 a hora. E depois de um tempo eu vi que o valor duplicou para R$80. Mas o meu preço que eu pagava continuava travado, congelado nos R$40. E agora eu vou falar da minha experiência pessoal nesse período de 10 meses, quase um ano, estudando pelo Preply. Foi muito importante para mim no meu desenvolvimento. Quando eu comecei, eu não sabia nada de inglês. Para não dizer que era nada, eu sabia falar How are you? Can you repeat that, please? Eu sabia falar isso, galera. Mas eu queria estudar com um nativo que não falasse português, para eu sofrer, para eu sentir, pelo menos com 1 hora, uma imersão ali com essa pessoa. E a apresentação da aula experimental dessa professora foi muito boa, porque eu vi que ela tinha uma ótima dicção, ela falava de maneira clara, e eu achei, bom, eu posso não estar entendendo agora, mas mais pra frente eu acho que eu vou conseguir entender pela maneira que ela fala. E foi dito e feito.
Mesmo que eu não tinha conhecimento, foi muito complicado sim o começo, mas mesmo que eu não tinha conhecimento, com o tempo as aulas começavam a ficar fluídas. Ela era de fato uma professora mesmo, profissional. E o valor eu achei bem acessível. Então, como eu não sabia, como eu não entendia, eu falava, ó, não entendi, né? Can you repeat, please? E ela praticamente desenhava para que eu pudesse entender, galera. Mas em 3 meses as aulas começaram a fluir. Não estou dizendo que você vai dar um salto assim, tá me vendendo, tá falando que eu vou aprender inglês com 1 mês, com 2 meses. Não, porque além dessa 1 hora que eu fazia por semana com o nativo, são 2 horas de estudo todos os dias. 2 horas. Lendo muito, escrevendo muito, então vai do esforço de cada um. Então eu consegui evoluir muito com o Preply, principalmente por conta dessa professora, porque antes dela eu já tinha tentado uma professora, como eu falei com vocês, né? Foi quase todo o período com ela, mas eu tinha experimentado uma outra pessoa e eu não gostei. Foi uma experiência negativa, não vou falar muito ruim, foi uma experiência negativa, mas que logo eu consegui encontrar essa outra pessoa que foi muito boa pra mim. Hoje eu não estou usando mais o Preply. Por que eu não estou usando mais o Preply? Porque eu cheguei em um momento que eu decidi encontrar nativos para praticar na base da conversa mesmo. Eu evoluí bastante e eu falei assim, bom, eu acho que eu vou agora praticar com pessoas reais mesmo, assim, sem com conteúdo programado. E um outro motivo é que ela pegou uma grande quantidade de alunos, como eu falei, agradeço ela demais, mas eu tava tendo dificuldade de marcar horário com ela. Então, eu falei assim, bom, eu acho que eu não vou continuar. Não é que eu estou falando ruim, não, ela é excelente, mas já estava tendo bastante desencontro dos horários e eu quis começar a praticar mais a vida real mesmo, fora de uma aula conduzida. Digo que não vou voltar? Não, eu posso voltar sim, com certeza, porque é muito útil. No geral, eu recomendo o Preply? Com certeza eu recomendo o Preply. Foi muito útil no meu desenvolvimento, foi muito bom no meu processo de aprendizado. Você consegue assistir os vídeos no meu canal, tem vídeos aí de quando eu comecei a gravar, galera. Porque ele foi muito bom no meu desenvolvimento, na minha evolução. Imergi ali, né, num período aí, 1 hora, é 1 hora, mas eu imergi porque eu não tinha conhecimento. E eu vi meio que a realidade. É claro que o inglês é um aprendizado constante e precisa muito de dedicação. Tem uma frase que eu gosto muito. Without consistency, you will never finish. Sem consistência, você não vai terminar. E isso não é somente para o inglês, é para qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e o seu comentário.